O assunto mais importante dessa aula de retinopatia, o primeiro que eu quero falar com vocês, é sobre como fazer o rastreamento. Como e quando? Quando? Em todos os pacientes com diabetes tipo 2, já o diagnóstico, porque a gente não tem certeza quando abrir o diabetes, e no diabetes tipo 1, após 5 anos de doença, que eles têm um marcador mais definido de quando começou a doença, ou em alguns casos que eu vou antecipar esse rastreamento. Quais? Gravidez, no caso de gravidez, inclusive, vamos fazer o segmento trimestral, que aumenta o risco de retinopatia proliferativa, que é a forma mais grave, e na puberdade. Na puberdade, pelo aumento dos hormônios contrarreguladores, acaba que temos que adiantar também esse rastreio. E uma vez que iniciamos o rastreio, devemos fazer pelo menos uma vez por ano. E fazer o quê? Primeiro, de preferência, encaminhar para o oftalmologista para ele fazer uma oftalmoscopia direta e ou indireta, ou a biomicroscopia de retina. Qualquer um desses exames necessita de midríase medicamentosa, porque temos que dilatar a pupila para ver o que tem lá na retina, lá no fundo do olho. E falando no fundo do olho, temos que reconhecer alguns achados do fundo do olho. Então vamos dilatar aqui a pupila para ver o que é que vamos achar. Aqui é um fundo do olho normal. Quero que vocês vejam 3 coisas aqui. Um é a mácula da retina, esse ponto mais vermelho aqui, mais escuro. Uma outra é o disco óptico, esse ponto mais brilhante, que inclusive esse ponto brilhante no edema de papila, na retinopatia hipertensiva, vai estar mais borrado. Vocês veem aqui esse borramento aqui, é mais típico da retinopatia hipertensiva, uma crise hipertensiva mais grave, um edema de papila, estágio 4, que nesse caso não tem nada a ver com diabetes. Eu coloquei aqui para exemplificar, porque as provas adoram colocar aponte a retina que tem relação com diabetes. Essa aqui não tem relação com diabetes, tem relação com hipertensão. E outro achado que eu queria que vocês observassem é esses vasos aqui, esses aqui mais vermelhinhos aqui. Esses são os vasos onde normalmente o diabetes vai alterar. Então é sobre isso que eu queria falar. O diabetes vai alterar aqui relacionado à hiperglicemia. Aumenta a glicemia, vai dar todas aquelas alterações endoteliais, aumenta a IgE, aumenta a inflamação. E o endotélio do vaso começa a lesar, começa a ter algumas lesões que dificulta a passagem de sangue. E uma das primeiras coisas que acontece quando dificulta essa passagem de sangue é ele gerar algumas dilatações, microaneurismas, são pequenas dilatações, pequenas aneurismas, que daí isso define a retinopatia diabética não proliferativa leve. Em relação da não proliferativa vai ter leve, moderada e grave. E aí depois vai passar para proliferativa. Então, esse aqui marca a retinopatia leve. Daí, com o passar das alterações, a hiperglicemia vai lesar ainda mais o endotélio e começa a ter algumas saídas de alguns exudatos. Eu vou chamar exudato duro, que vai marcar a retinopatia diabética não proliferativa moderada, que já é um avanço daqueles microaneurismas. Era micro, era pequeno, era leve, aí vai ter um exudato duro, um pouco maior, e daí, depois do exudato duro, vai ter algumas alterações mais graves. Então, continua a hiperglicemia aqui, continua a saída de mais exudatos, até que começa a sair hemorragias, começa a sair sangue mesmo. Que aí vou ter a hemorragia em chama de vela, regiões mais escurecidas aqui que vocês veem aqui no slide. Exudatos algodonosos, que são a proliferação dos exudatos. Então aqui está exudatos muito maiores, parece um algodão mesmo aqui, meio mal definido. E um outro achado que podemos ter também da forma grave são as veias em rosário. Lembra lá, os microaneurismas era da forma leve, era pequenas dilatações. Aqui é uma dilatação já muito maior, então é muito mais grave. Inclusive também tem o nome de anormalidades vasculares intrarretinianas ou ensalsichamento de veias. Todos esses nomes podem encontrar e são formas graves. São formas graves, mas eu ainda estou na retinopatia diabética não proliferativa. Daí o problema é quando vem a proliferativa e vocês vão entender por quê. A proliferativa não tem nem essa classificação porque sempre é grave. Então, continua aumentando a hiperglicemia, continua proliferando o endotélio até uma hora que fecha. O endotélio da gente fechou, ele vai dizer, então agora eu vou formar novos vasos para dar um bypass, para o sangue continuar passando. Parece uma coisa até certo ponto inteligente. O problema é que esses vasinhos, quando se formam, são frágeis. E qualquer coisa, eles vão romper. E daí esses vasinhos podem dar o famoso descolamento da retina. O paciente faz qualquer movimento brusco, aumenta um pouco a pressão, corre um pouco mais, as artérias, as veias, os vasos não aguentam e rompem. Então, os dois achados da retinopatia proliferativa, tanto os neovasos, esse emaranhado aí mais fininho,
quanto aqui o hematoma de descolamento de retina propriamente dito. Então, essa é uma das formas de proliferação aqui da retinopatia diabética. Uma outra forma é o edema macular, que são exudatos na mácula, aquele pontinho mais vermelho, que o problema aqui do exudato na mácula, dependendo do ponto onde vai ter esse exudato, pode dar cegueira na hora. Então, às vezes, pode ser um exudato que não tenha repercussão nenhuma, seja um exudato que esteja só lá no canto mais periférico, numa periferia mais da mácula, pode ser um mais central da mácula e complicar com a cegueira já no início da retinopatia diabética não proliferativa. Então, a gente tem muito cuidado com esse edema macular. Outras coisas que vocês têm que ter cuidado para a prova agora. Achados que não estão relacionados ao diabetes. Então, como eu falei, eles adoram colocar aquele edema de papila como sendo diabetes. Não é. Outras armadilhas aqui. Arteríolas em fios de cobre. Também está mais relacionado até à hipertensão e outras doenças. Aumento do brilho nas artérias. Pigmentação macular. Vê isso aqui, já sabe que não é do diabetes. Agora vamos continuar tratando aqui a retinopatia. Como faz esse tratamento? Em relação à proliferativa, um dos principais tratamentos vai ser a panfotocoagulação ou a vitrectomia cirúrgica. Então eu vou coagular esses vasinhos para evitar que eles se rompam. E se eles já se romperam, vou fazer a vitrectomia, vou tirar parte desse hematoma que se rompeu cirurgicamente. O problema é os efeitos colaterais dele, pode dar alterações visuais, escotomas, perda de visão periférica, o campo visual reduzido, fica mais ou menos assim. Então, o paciente tem que orientar o paciente que ele não vai recuperar a visão, mas vai deixar de piorar. Inclusive, pode até piorar um pouquinho, mas assim, vai deixar de, não vai ficar cego pelo menos parte central ele vai ver. Outras coisas aqui em relação ao edema macular, eu posso fazer a fotocoagulação também, fazer tratamentos mais modernos com anti-VEGFs e corticoides. E lembrar, principalmente na retinopatia grave, na proliferativa, vou evitar exercícios de alta intensidade, que o impacto pode acabar rompendo o vasinho e o paciente tem de cegueira.